Bom dia, como é que vai vocês? Tudo bem? Então, o professor vai iniciar mais uma gravação. Vamos falar sobre plano inclinado, né? Então, o professor está na apostila 2 aí, né? Página 17, tá bom? Então, na última aula, eu tinha explicado até anteriormente o plano inclinado e hoje nós vamos fazer, então, como sugere aqui. Muito bem. Então, pessoal, primeira coisa, o plano inclinado, como o próprio nome diz, ele vai ter uma inclinação, né? Ele vai ter um ângulo aqui, né, de ponto de partida. Nesse caso aqui, o ângulo alfa, né, um ângulo desconhecido. Então, tem um homenzinho aqui deslizando, né? Esse homenzinho, ele tem, todo mundo sabe que para o núcleo central da Terra, imagine aqui, ó, o núcleo da Terra, eu tenho uma força conhecida como força-peso, né? Então, eu volto a repetir, né? O professor sempre comenta isso. Quem faz fama na terra, e quem pinga, pinga do céu. Fama e pinga. Muito bem. Bom, então olha que interessante. O menino está descendo esquiando aqui essa montanha, certo? Então, de forma perpendicular, o que é perpendicular? Ou seja, o que é perpendicularismo? De forma perpendicular, ó, a 90 graus, eu tenho o núcleo central da Terra, tá aqui. O núcleo da Terra tá aqui e o força-peso é perpendicular. Em resposta à força-peso, tem força normal, mas cuidado. Não vai achar que a força normal, ela é reta aqui, ó, ou seja, perpendicular à força-peso. Ela é quando o plano ele tá assim, ó, o corpo está no plano horizontal. Então tem um bloco aqui, ó, para baixo eu tenho força-peso, para cima eu tenho força normal. A partir do momento que eu inclino isso daqui, ó, a minha força-peso continua perpendicular ao núcleo central da Terra, mas nunca se esqueça que a força normal ela é perpendicular ao objeto, à pessoa, ao elemento. Então, igual tá aqui. Então, ó, força normal perpendicular ao objeto, força-peso perpendicular ao núcleo da Terra. Muito bem. A partir do momento que eu tiver ângulo de inclinação, então eu vou ter que fazer outros estudos, que é a variável x e a variável y. Nesse caso, seria o peso em x e o peso em y. Então, eu venho aqui, ó, e coloco assim, ó, força-peso, tá? Então, o homenzinho tá descendo, essa aqui, ó, esse aqui, que o professor tá com a flechinha do mouse, ó, é a força-peso igual a de cima, perpendicular ao núcleo da Terra. Em resposta à força-peso, eu tenho força normal, tá? Peso e normal. Bom, o que vai acontecer aqui então? Muito simples. De forma linear, acompanhando a inclinação da montanha, tá vendo? Acompanhando a inclinação da montanha, eu tenho peso na variável x. E perpendicular à cabeça do menino, eu tenho peso na variável y. Nunca se esqueça, né? O professor sempre comenta. Quem está com sono, deitado, x, sem sono, em pé, y. Bom, mas o que nós vamos resolver daqui para frente? Então, se eu tenho um objeto que está deslizando, então, primeiramente, eu tenho força-peso perpendicular ao núcleo da Terra, em resposta perpendicular à cabeça do objeto, paralelo, né, ou seja, coladinho aqui, ó, com a montanha, eu tenho peso de x, e contrário à força de y, né, seria o peso de y. Muito bem. Feito isso, o que nós vamos ter que resolver agora, então? A variável, o ângulo em alfa, certo? Então, eu tenho, se eu fizer os prolongamentos, ó, se aqui vale P de x, aqui também é P de x. Se aqui é P de y, aqui também é P de y. Note que aqui acabou de formar o quê? Um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo. Muito bem. Fazendo as leituras aqui, nós temos as aplicações, então, que o professor tinha acabado de comentar, tá? Módulo da componente do peso na direção x. Então, na direção x. Eu vou ter, então, aqui, ó, seno. O que é seno? Seno é cateto oposto por hipotenusa, tá? Então, o meu cateto oposto é P de x, tá?
você pega um ângulo aqui, ó, de 90 graus, ó. Se eu pegar aqui 90 graus nessa posição, ó, cateto oposto ou nessa posição, tá bom? Então, nós vamos fazer a aplicação aí. Então, fazendo as multiplicações cruzadas, você pode acompanhar a apostila aí, fica mais fácil de vocês identificarem, né? O triângulo retângulo, tá? Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho P vezes seno de alfa igual a P de x. Então, o que é o P de x? O peso na variável x é peso que multiplica o seno de alfa, certo? Fazendo as mesmas aplicações análogas aqui, ó, eu vou ter o P de y, que é peso vezes cosseno de alfa. Então, tomar muito cuidado aqui, ó. Vocês precisam guardar essas duas situações aqui importantes, ó, tá? P de x é P vezes seno de alfa e P de y é P vezes cosseno de alfa. Ah, professor, precisa guardar as aplicações anteriores? Não, você precisa guardar só a fórmula aí direto, né? Não confundir com o conceito matemático, tá? Esse aqui não esqueça o conceito físico. Peso na variável x é o peso vezes o seno. Peso na variável y é o peso vezes o cosseno. Então, nós precisamos guardar essas fórmulas aí para a gente resolver. Muito bem. Algumas aplicações, então. Eu tenho, no dia a dia, né, rampa. Então, depois vocês vão ler aqui, né, a aulinha texto aqui, para ficar mais fácil, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. A seguinte situação. Então, o menino, né, um homem, ele está querendo levantar esse bloco nessa rampa. Então, se esse bloco vai vir aqui nessa posição. Para esse bloco chegar aqui, né, ele precisa fazer uma força. Agora, se ele colocar uma tábua, né, e fizer uma rampa, ele vai fazer menos força mecânica, digamos assim. Mas olha que interessante. Aqui continua tendo 1,5 m. Aqui continua tendo 1,5 m. A diferença é que ele não está fazendo força igual ele está fazendo aqui. Mas note que a massa desse objeto é a mesma massa desse aqui, né? Ou seja, a rampa vem para facilitar o deslocamento. Muito bem, vamos estudar então as seguintes situações. Situação 1 e a situação 2, tá? Para conseguir levantar verticalmente um objeto de 120 kg, é necessário exercer uma força, no mínimo, do mesmo módulo, do mesmo peso desse objeto, ou seja, de 1.200. Por quê? Lembra, quem pinga, pinga do céu. Se ele quer levantar verticalmente, vai ser massa 120 vezes a gravidade 10. Apesar disso não ser impossível, raras são as pessoas capazes de conseguir aplicar uma força verticalmente com tanta intensidade. Então, né, às vezes seria quase impossível fazer essa execução de força. Então, para acelerar um objeto para cima, deve-se aplicar uma força de magnitude superior ao módulo da força-peso, que dificulta a elevação do objeto de grande massa. Situação 2. Para levar o mesmo objeto, arrastando-o sobre o plano inclinado, sem atrito, é necessário exercer uma força no mínimo de mesmo módulo da componente x, da força-peso, P de x, que depende do seno. Então, olha lá, P de x. Vamos ver se é verdade? Volta aqui na aula texto. Ó, volta na aula texto. E P de x é o seno. Tudo bem. Continuando aí a nossa explicação. Voltando aqui. Passei um pouquinho, né? Então, vamos lá. Dependendo, então, do seno do ângulo. Cateto oposto sobre hipotenusa. Né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, é preciso fazer uma força de 180 newtons. Então, olha só que interessante. De 1.200 para 180. Por quê? Porque a rampa vai fazer parte dessa força. Essa força vai ser distribuída. Então, ficou P de x é igual a força-peso que multiplica o seno. Tá? Seno de quanto? Do ângulo de inclinação. Então, forneceu lá, né? No desenho aqui, ó, tá? Ele fornece o ângulo de inclinação e o ângulo vai diminuir essa força. Então, nesse caso, a força necessária para levar
o objeto até a altura desejada é bem menos intensa e, portanto, é capaz de ser aplicada pela maioria das pessoas. Tudo bem. Ao usar planos inclinados, a decomposição de força se faz como se fosse uma referência de empurrar o objeto seja menor. Então, seria dar essa força, se necessária, para empurrar o objeto como se fosse menor. Quando eu falo em decomposição de força, pessoal, eu estou estudando o conceito lá nosso de vetor, decomposição vetorial que a gente viu no início do ano, tá bom? Sistemas envolvendo forças de contato. Então, agora nós vamos estudar as forças de contato, uma conectada na outra, e ver como é que fica, então, essa resolução. Então, tem algumas situações aqui na nossa apostila, e o professor vai esboçar para vocês aí, tentar explicar detalhadamente todas elas. Então, vamos lá. Sistemas envolvendo forças de contato. Em algumas situações, costumamos realizar forças sobre 2 ou mais corpos. Nesse caso, esses corpos nos quais as forças são aplicadas podem ser considerados sistemas mecânicos, né? Sistemas mecânicos vêm de energia mecânica, somos de todas as forças. Suponha que você está em supermercado e precisa empurrar simultaneamente 2 carrinhos cheios de compras. O carrinho A e o carrinho B, com massa de A e massa de B. Para isso, você precisa que o carrinho A seja conectado atrás do carrinho B e empurra aquele que está atrás. Desconsidere o atrito. Então, aqui nós não vamos ter atrito. Muito bem. Ao empurrar o carrinho A com uma força F, esta empurra o carrinho B com uma força AB. Então, vamos lá. O menino empurra o carrinho A fazendo uma força F, e esse carrinho ele toca no outro fazendo uma força de AB, ou seja, da onde saiu aonde chegou. Então, uma coisa bem lógica, só estamos mudando aqui para um conceito físico, né? Força do carrinho A sobre o carrinho B. De acordo com a terceira lei de Newton, o carrinho B faz uma força de reação sobre o carrinho A, ou seja, para cada ação tem uma reação. Então, quando o carrinho A toca no carrinho B, o carrinho B ele tem uma resistência. Então, para que esse carrinho B se desloque, é necessário que o carrinho A vença essa força de resistência do carrinho B, certo? Tudo bem. Como constituem um par de ação e reação, as forças AB e BA têm módulos de direção mais sentidos opostos. Claro, uma está no sentido da direita, outra no sentido da esquerda, como nós já vamos ver daqui a pouco. Ainda força, peso e a normal sobre o carrinho, também representado na ilustração. Para facilitar a análise da situação, podemos resolver fazendo os diagramas do corpo livre, isto é, a representação de forças aplicadas isoladamente sobre cada um dos corpos e aplicadas sobre um único ponto. Então, aqui eu tenho o carrinho A, temos o carrinho B, ambos possuem massas, né, provavelmente diferentes, tá? Então, você, homem, executa a força da esquerda para a direita, né? Essa força aqui vetorial, tá? Esse carrinho toca no outro. Quando isso acontecer, tá? Nós vamos ter o carrinho força de A para B, de A para B, e aí esse corpo A, o corpo B, ele recebe a força da onde? De A para B, certo? E o carrinho A, ele recebe força de quem? De B para A. Então é muito simples. Você sempre vai ver o vetor de quem recebe força. Então, o hominho A empurra o corpo B de A para B e o corpo B recebe de BA. Bom, e no meio de tudo isso, eu não posso esquecer que para baixo, no núcleo central da Terra, eu tenho força-peso. Para cima, eu tenho força normal. Muito bem. Força-peso e força normal. Mesmo sentido que nós tínhamos feito agora há pouco. Os sistemas de contato, as forças resultantes externas aplicadas, no caso das forças feitas pela pessoa, aceleram simultaneamente os 2 carrinhos. Vamos estudar, então, a segunda lei de Newton, né? Como esses carrinhos eles estão na Terra, ele vai executar fama. Força igual massa vezes aceleração. Por quê? Quem faz fama, lembra, faz fama na Terra, e quem faz peso, pinga do céu. Tá. Como é que é feito esse cálculo aqui, então? Para baixo, força-peso. Para cima, força normal.
Quem vem primeiro? Vem primeiro o corpo que tem maior massa. Então, ó, força normal menos força peso é igual massa de ar vezes quem? Vezes aceleração. Por que aqui é zero? Muito simples. É zero porque o corpo está em repouso. Tá? Então, se o corpo está em repouso, é zero. Então, normal menos força-peso igual a zero. Então, o que isso aqui comprova-se? Tá? Isso aqui é um cálculo, você não precisa se pegar nesse cálculo, só precisa saber o seguinte. Se o carrinho estiver parado, a força-peso é igual à força normal, igual ao professor Ciro em sala, tá vendo? Normal é igual a força-peso, tá? Sempre vai ser assim. Se eu estiver falando em corpo horizontal, então quem vai vencer? Muito simples. Se o carrinho está sendo empurrado, significa que a minha força vem primeiro, força F, menos a força de B para A, ou seja, da resistência. E massa de A vezes a aceleração. Agora, esse aqui do carrinho A. Vamos estudar o carrinho B. Mesmo esquema. Ó, a normal de B é igual ao peso de B. Ou seja, normal é igual ao peso, porque se ele está em repouso, né, a aceleração é zero. E força de A para B é a massa de B vezes a aceleração. Por quê? Porque nesse caso aqui eu estou estudando só a força que faz ele empurrar. Essa força veio de quem? Veio de A para B. Tá vendo? É desse desenho aqui, ó. De A para B. Tá? O exercício vai se tornar mais simples, tá bom? Traduzindo, você vai pôr no sistema de equação, né? E quando você simplificar, nós vamos ter massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Beleza. O que eu quero que vocês entendam? Tudo isso aqui é uma explicação demonstrativa da nossa apostila, né? Está correto e tem que ter mesmo. Né? Mas você vai entender assim, do jeito mais simples do professor. Se eu tenho dois carrinhos, a fórmula é fama, e esse homem, então, ele precisa empurrar quem? Os dois carrinhos. Então, por isso que vai ser massa de A mais massa de B. Você já vai estudar aqui direto, ó. Vem aqui direto. Tá vendo? Massa de A mais massa de B vezes aceleração. Força é igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. Porque eu estou somando os dois carrinhos. Massa de A mais massa de B. Ah, professor, se tiver três carrinhos. Massa de A mais massa de B mais massa de C. Ok? Vezes aceleração. E assim sucessivamente. Então, exemplo aqui, né? Considerando que os carrinhos têm massa de 20 e de 10 e que são empurrados pela força 60, podemos determinar a aceleração do sistema. Massa de A, olha lá, 20. Massa de B, 10. 20 mais 10, 30. Força 60, né? É a força que o homem está fazendo. Então, 20 mais 10 dá 30. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Para determinar os valores dessa força, do carrinho A e B, né? E vice-versa, vamos resolver. Então, aí agora, se eu quiser estudar apenas os carrinhos, né? Tá? O primeiro carrinho lá, você vai pegar a força de quem executa, que é o homem, 60, menos a força de BA, da resistência, a massa do carrinho A, 20, vezes a aceleração 2. Então, força de B para A, ele vai ter uma resistência de 20. E quem recebe massa do carrinho 20 vezes a aceleração é 10 vezes 2, 20. Beleza? Então, depois, por gentileza, dar uma lida nessa explicaçãozinha novamente. Tá bom? Agora, a nossa apostila, ela vai falar um pouquinho sobre força resultante centrípeta, né? Então, vamos lá. Centrípeto. Tudo que for centrípeto é movimento circular, né? Então, por exemplo, se você está desenvolvendo aí um movimento, né? Se eu tenho movimento retilíneo uniforme, um corpo ele está no sentido horizontal, retilíneo. Então, ele executa, ele sai do ponto A e vai para o ponto B. Isso é conceito retilíneo, né? Mas é o percurso. Nesse exemplo que nós vamos fazer agora, o corpo ele não está retilíneo, ele está curvilíneo, ou seja, o circuito de movimento não é em linha reta. Vou dar um outro exemplo. Se você sai da sua cidade A e vai para a cidade B, você executa o movimento no plano horizontal. Agora, nesse exemplo que nós estamos fazendo aqui da apostila, ele, por exemplo, se fosse um globo da morte,
o circuito que ele está fazendo, ele é um circuito circular, como o próprio nome diz, ó, circuito, círculo. É como se eu pegasse essa estrada que está em linha reta, cortasse aqui e eu dobrasse essa estrada. Quando eu dobrar essa estrada, eu vou ter o movimento em ciclo. E aí o corpo sai do ponto A e vai para o ponto B. Ponto A para o ponto B. E assim ele gira de forma circular. Beleza? Então, tomar muito cuidado aí com essas explicações. Muito bem. Sempre que um objeto descrever uma trajetória curvilínea, a resultante das forças perpendiculares à sua velocidade, ou seja, a resultante centrípeta, apresenta um modo diferente de zero. Né? Um caso clássico é o globo da morte. Então, o professor está comentando aí. De forma bem curiosa, quando a gente é criança, a gente fica até encantado quando você vê o motoqueiro no globo. Quando ele faz esse movimento, ele chega no topo e ele não cai, né? Claro que se ele vier bem devagarzinho com a moto, bem devagar, chegar aqui e pisar no freio, né? Ou apertar o freio, tanto faz, ele vai cair. Primeira coisa, ele não cai porque o movimento dele é bem rápido. Tem aquele experimento que é muito comum a gente ver, coloca-se um copo de água, com água, segura o copo e faz assim, né? Então, a água não cai. Por quê? Por que que não cai? Porque tem a força da gravidade que ela pressiona, ela pressuriza a água e de forma bem rápida não deixa ela cair, tá? Então, tomar muito cuidado aí com essa demonstrativa aí, beleza? Bom, vamos entender então como é que vai ser. Se desprezar a resistência do ar, o atrito da moto com a superfície do globo e a força paralela à velocidade do conjunto, homem e veículo, e compõe a resultante tangencial que age sobre ela, já o peso do conjunto e da força normal constitui uma resultante centrípeta, no caso abordado. Então, nós vamos ter aqui. Se eu colocar um homenzinho girando aqui no globo,